Amém, queridos? Graça e paz da parte do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava meditando aqui agora, enquanto eu comia, na hora do almoço, quando Jesus falou em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele fala para que nós possamos amar os nossos inimigos, né? Ele ordena que nós amemos nossos inimigos. E se bater na nossa face, nós devemos oferecer a outra face. Se pedirem a nossa túnica, damos a capa também. Se obrigarem a caminharmos 1 milha, vamos 2. Eu estava meditando acerca disso. E com relação a oferecer a outra face. Então quer dizer que se eu levar uma bofetada, eu vou oferecer a outra para ele dar uma bofetada também. E aí o Espírito foi me lembrando de outros textos muito interessantes. 1 Coríntios 4, o apóstolo Paulo escreveu que quando eles eram injuriados, os apóstolos, né, que parecia que os apóstolos eram tidos como lixos nesse mundo, ele falou uma série de situações que eles tinham que suportar. E quando injuriados, eles não revidavam com injúria. Quando perseguidos, suportavam. Quando caluniados, eles procuravam a reconciliação. Então é praticamente o que o Senhor Jesus quis dizer. Oferecer a outra face é exatamente isso. É nós revidarmos com amor. Revidarmos o contrário. E aí o Espírito fez eu refletir. Wagner, quantas vezes vocês foram injustiçados e vocês simplesmente retribuíram na mesma moeda? Isso é um caso a se pensar, queridos, porque é muito fácil nós dizermos que temos amor, é muito fácil ensinarmos a palavra, né? É muito fácil nós pregarmos um sermão lindo, maravilhoso, mas quando vem a prova, a gente não corresponde com aquilo que nós pregamos. E Jesus falou em João que nós seremos reconhecidos pelo mundo se amarmos uns aos outros. Estou lembrando aqui agora, o Espírito me lembrou agora aqui da nossa relação com o nosso cônjuge, principalmente nós, homens. O que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5? Para nós honrarmos a nossa esposa, se possível for, dando a nossa própria vida por ela, assim como Cristo fez com a sua igreja. E mulheres submissas a seus próprios maridos, como a igreja deve ser submissa a Cristo. 1 Pedro 3 está escrito para que nós homens honremos nossas esposas como vaso mais frágil, para que as nossas orações não sejam interrompidas. A palavra de Deus diz para que nós batalhemos pela nossa família. 1 Coríntios 7, se por acaso um dos cônjuges não forem cristãos, nós não devemos abandoná-lo, porque os filhos são santificados por causa de um dos dois que são cristãos. Mas se um deles quiser se apartar, que se aparte, porque como sabemos, se salvaremos o nosso cônjuge. Mas a palavra de Deus, em hipótese alguma, ordena que nós tomemos iniciativa para o divórcio, a não ser com uma única exceção, adultério de uma das partes, sem arrependimento. Está em Mateus capítulo 19, verso 9, conectando com o que aconteceu com o reino de Israel, as 10 tribos que foram dispersas por entre as nações que receberam carta de divórcio. Isso está registrado em Jeremias capítulo 3. Então, queridos, revidar fazendo o contrário. 1 Coríntios 6, o Espírito Santo está só lembrando os textos. Não sei se é 1 Coríntios 6 ou 2 Coríntios 6. Acho que é 1 Coríntios 6. Que estava acontecendo na igreja dos Coríntios, que muitos estavam indo à justiça perante incrédulos para resolver situações entre eles. Falta de resposta em amor. Será que eles não poderiam julgar as causas entre eles, causas simples deste mundo? Se não puderam julgar as coisas simples deste mundo, como é que julgariam as coisas mais complexas, né? Nós julgaremos os anjos, né? Enfim,
Então, a falta de resposta em amor, queridos, denota para nós que nós não estamos andando em fé. Porque a fé, queridos, ela atua pelo amor. Então, o que é oferecer a outra face? É simplesmente fazer o oposto do que estão fazendo conosco. Apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, o que é que ele fala? Se o teu inimigo tiver fome, dê veneno para ele. É isso que está dizendo? Então, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Olha só, queridos. Oferecer outra face é exatamente isso. Fazer o oposto do que estão fazendo conosco. Nos amaldiçoamos, nós bendizemos. 1 Pedro capítulo 2, o que está escrito lá? Para que nós possamos imitar o nosso Senhor Jesus, que quando ultrajado não revidava com ultraje, mas entregava-se àquele que julga corretamente. Jesus, quando estava sendo morto, o que ele falou para os seus inimigos, orando ao Pai? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Estevão disse a mesma coisa quando estava sendo apedrejado. Então, queridos, quando é que nós vamos praticar o amor de verdade? Porque amar a quem nos faz bem é fácil demais. Jesus não falou isso? Até os publicanos e pecadores fazem isso. Agora, amar aqueles que nos fazem mal, queridos... estão te fazendo uma denúncia injusta contra você. Vai lá, grava um vídeo esculachando essa pessoa. Não vamos mais fazer isso, queridos. Nos injustiçaram, que possamos andar em fé. E a fé atua pelo amor. E nisto nós seremos reconhecidos, porque amamos uns aos outros. Amor, queridos, é o que está faltando. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu entregasse tudo que eu tenho para os pobres, ainda que eu desse a minha própria vida para ser queimado, ainda que eu tivesse todo o entendimento, toda a ciência, tamanha fé e por aí vai, mas se não tiver amor, de nada valerá. Será que estamos dispostos a oferecer a outra face?